Jerry, pode me contar suas razões para conceder esta entrevista? Sim, acho que isso deve estar muito claro desde o início. Somos um grupo de jovens que embarcou em um exercício há quase 39 anos, ou 39 anos até hoje. Sempre mantive o código de honra e fiquei em silêncio. Agora que chegamos a um estágio avançado em nossas vidas, queremos reconhecimento por isso. Quando abordamos nossa liderança, recebemos um tratamento frio, fomos totalmente ignorados ou fomos veementemente atacados desde o início. Então, não há como haver reconciliação entre as duas partes. E nossa principal reclamação é exatamente essa, que nossos líderes, então, não nos mantiveram informados. E agora eles não nos reconhecem. E eu posso motivar isso dizendo: ficamos chocados ao saber que havia uma savana, porque estou falando sobre a Operação Savana. Havia uma Fundação Savana. Isso está afiliado ao Major, o participante principal, o CMVO. Esqueci a sigla agora, mas voltará para mim. Esta organização está afiliada ao CMVO, mas eles não. Mesmo agora, após 7 meses, desde que tomamos conhecimento deles, eles nem sequer querem nos reconhecer. As forças combatentes sobre as quais constroem suas carreiras e lendas, porque eram um bando de egocêntricos. Escritório só. Eles estavam em uma competição tão feroz entre si para fazer um nome melhor ou construir uma lenda melhor. Entre eles e, na sua velhice, estão todos agora sentados com boas pensões gordas. Não querem criar problemas, não querem nos ouvir, recusam-se a nos reconhecer. E para os caras da luta, eu e meus amigos, isso simplesmente não cola. É hora de se manifestar publicamente e corrigir a história distorcida que eles, como liderança, apresentaram. E eles fizeram isso para esconder seu controle de comando muito, muito fraco. Barry, vou registrar isso e qualquer um pode me desafiar sobre isso. Nos poucos meses em que estive em Angola, não fui exposto a nenhum grupo de comando, então eles nem consideraram isso adequado. Manter os homens informados. Um dos princípios básicos de ser um militar é manter seus homens informados em todos os níveis. Agora descobrimos que somos um grupo de cerca de 170 pessoas. Descobrimos que sim, tínhamos infantaria. Sim, tínhamos artilharia. Sim, os parabates estavam lá. E não sabíamos disso antes porque éramos mantidos nesses pequenos casulos. Nunca nos disseram sobre unidades de flanco ou formações, ou mesmo tropas na mesma área geográfica que não usavam uniformes identificáveis porque nós estávamos. Era uma operação tão amadora e sigilosa que tivemos que usar uniformes de prisioneiro. E assim fizeram todos os caras que entraram. Não podíamos levar nada que nos identificasse como sul-africanos. Não podíamos levar nossas armas pessoais. Se você quisesse levar pasta de dente, tinha que raspar o nome e a marca e feito na África do Sul. E isso era tão ridículo. Quando entramos com nossos carros blindados, fomos levados de avião para então Silva Porto, acho que agora é o Ambu. Sabe, era tão óbvio que éramos sul-africanos. Nos disseram para falar inglês, mas claramente nos pneus dizia Goodyear, feito na África do Sul. Você sabe, Firestone, feito na África do Sul, sabe, nas rodas. Então, quem diabos eles queriam enganar? Eu não sei. Houve incidentes onde
Os caras foram expostos a correspondentes estrangeiros ou internacionais na forma de jornalistas que chegaram e tentaram cobrir isso, e não foi culpa deles. Eles estavam ocupados carregando equipamentos inoperáveis nos aviões, o único aeródromo que tínhamos disponível para nós na época. E claro, esses caras começaram a se comunicar com os jornalistas quando eles fizeram perguntas. E como diabos você esconde um sotaque sul-africano? Não, somos mercenários. Sabe, não, nós não vou dizer de onde viemos. Quer dizer, eles tinham dificuldade com palavras difíceis como facilidade e são. Então acho que a maior parte do nosso problema neste momento não é o nosso problema. Eu nem estou mais com raiva, agora estou determinado. Abordar a situação e resolver tudo nos mínimos detalhes. E estou disposto a mencionar nomes e apresentar provas de correspondência que tive com nossos líderes nos últimos 7 meses. Você pergunta ao presidente da Fundação Savannah como fazemos para corrigir este erro, como fazemos para abordar a falta de reconhecimento. Missão. Isso está seriamente em falta. Não apenas na forma de condecorações, mas na forma de nós estivemos lá. Nós fomos os combatentes. Nós fizemos uma tarefa enorme com muito pouco. Mal fomos alimentados. Nós nos fechamos até a morte porque as rações que elas eram codificadas por cores. E alguém tinha um senso de humor macabro na cadeia de logística, sabe? Você sabe, você sai vermelho. Foi bacana. Todas as etiquetas removidas porque você não pode ser sul-africano. Verde era supostamente para vegetais, verde ou azul, e azul era sobremesa ou algo assim. Mas a data de validade nas latas que eles não podiam remover estava 2 anos vencida. Tivemos que comer isso, não nos era permitido saquear. Ameaça de morte. Você pega, isso é viver da terra? Sim. Se for pegando uma galinha ou suplementando sua dieta com algo, você será ameaçado de ser baleado. Sabe, como uma das primeiras tropas que entrou, e eu fazia parte do grupo de batalha Foxbat 1, que era o esquadrão do exército que foi levado de avião de Ondongwa para Silverport. Estou sujeito à correção, mas acredito que foi no início de outubro de 1975. Fomos tratados como lixo quando entramos. Fomos tratados como lixo absoluto durante a duração do exercício. Nós acreditávamos no que fazíamos, lutávamos como demônios. E estou falando de nós, todos que estavam envolvidos assim. Demos a esses oficiais comandantes tempo para estabelecerem sua reputação e suas carreiras às nossas custas. Ao retornarmos, fomos tratados como lixo absoluto. Os soldados do Serviço Nacional, certo, né? Eu entrei na Força Permanente ao retornar. Mas os caras que terminaram seu período de 2 anos, porque esse era o tempo da SADF, quando você podia, pela primeira vez, estou falando de 74 agora, você podia se voluntariar para um serviço de 2 anos. Você deveria ser pago com grandes somas de dinheiro. E nunca mais seria chamado para quaisquer deveres. Estava livre depois de cumprir seus 2 anos. Agora, esses caras completaram seus 2 anos. Quando partimos, tivemos que ir e deixar nosso kit, porque não podíamos levar pertences pessoais. Tivemos que ir e deixar nosso kit em um bangalô que supostamente seria guardado. E ao retornar, nós iríamos... Levante-se para relaxar. Neste estágio, todos estavam envolvidos na savana. Então, não havia controle sobre este kit esquecido. Houve invasões, coisas como sua arma de fogo, um item controlado, acabou de ser roubado. Todos os seus pertences pessoais foram roubados. Todo o seu equipamento militar, de que você ficou bastante afeiçoado, foi roubado. Quando esses caras voltaram, eles foram
mantidos longe dos novos recrutas, porque não deveríamos ser capazes de nos comunicar com eles. Estávamos sujos, imundos. Você tinha um par de roupas. Então, talvez haja um pouco de lógica nisso. Os Parabats, por exemplo, foram colocados sob guarda armada. É assim que você trata pessoas que agora arriscaram suas vidas pela sua causa. Eles foram colocados sob guarda armada até que fosse a hora de irem embora. E basicamente foram mostrados o portão e enxotados. Não nos incomode novamente. No portão, em certas ocasiões, haveria um pequeno escriturário de pé para te entregar o único reconhecimento que alguns de nós já receberam. Eles entregavam a sua proprietária com Kunene Klaus em um pequeno envelope. Na maioria dos casos, como o meu, eu nunca recebi meu pagamento de campo. Passei a maior parte de 2 meses inteiros em Angola, nunca tive essa resistência. Quando me juntei à Força Permanente, meu pagamento de serviço nacional foi imediatamente cancelado e tive que esperar pelo pagamento da equipe principal por 7 meses antes de receber meu primeiro pagamento da Força Permanente. Agora, essas não são razões para a amargura que existe entre nosso grupo, porque agora é claramente um nós contra eles. Estou sendo acusado de querer manchar a imagem das Forças Armadas Sul-Africanas. Besteira. Eu me esforcei, argumentei, tentei chegar até esse grupo antigo que está muito apreensivo com suas lendas e suas pensões. Provavelmente há mais fatores em jogo aqui. Provavelmente existe algo como crimes de guerra. Ainda estamos investigando isso porque há muita murmuração entre as fileiras sobre certas coisas que acontecem em um determinado momento. Nós colocamos isso em um site inicial. Este não é um lugar para trazer questões legais, porque se eu souber sobre um crime, eu estou obrigado a relatar isso a outra autoridade. Então nós minimizamos isso em grande medida, porque não fomos nós que fizemos. Foram certos indivíduos. Estou falando sobre execuções, estou falando sobre disparos desnecessários e coisas assim. Acho que é isso que nossa liderança É muito, ter muito. medo, e eles estão negando veementemente a nossa existência e participação e a forma muito eficaz com que abordamos uma força esmagadora com quase nenhum equipamento. Para dar um exemplo, nós começamos a marcha para o oeste. E simplesmente avançaram sobre as posições cubanas e posições populares cidade após cidade. Normalmente usa-se uma carga de alta explosão, carga de AE para isso. Um carro blindado só leva 20 cargas, que você tem que dividir entre explosivos de alta carga e AE antitanque. Alta explosão, antitanque. Uma alta explosiva antitanque é inútil contra pessoal, porque precisa de uma superfície dura para que o fusível do nariz detone, e então ele queima. Assim, é eficaz apenas em tanques. Em um certo momento ficamos sem explosivos de alta potência e eles apenas nos disseram: gigantes jovens comem. Como diabos você pode esperar isso de pessoas que estão arriscando suas vidas? Temos que fazer a coisa toda quicar em uma estrada asfaltada antes de atingir um veículo de casco leve. E só então, se tiver sorte, detonar. Sem comida, sem cartas, nunca recebemos nenhuma. Nossos pais não sabiam onde estávamos. Nós, entre as idades de 16 anos e meio até 19. Em alguns casos, membros do nosso grupo já tinham entrado para a força policial antes. Então se tornaram membros permanentes da força. Mas faziam parte de nós. Você não nos toca. Porque aí você está procurando confusão. E agora eu tomei a posição de que farei tudo ao meu alcance para corrigir esse erro. Jesus, eles nem querem nos reconhecer porque somos uma ameaça tão grande. Queremos corrigir a história porque diretamente após Savannah se estende de
como eu disse, o agosto de 1975 a março de 1976. Agosto de 1975 a março de 1976. Então, houve várias etapas de envolvimento. Em certo momento, percebemos que não podíamos contar com a UNITA rebelde e tivemos que trazer nossa própria infantaria branca, ou foi isso que a liderança decidiu. Cada um desses caras é precioso porque eles são verdadeiros Savannah Moab. Cada um desses caras foi tratado como lixo pelas autoridades. Os senhores que mais tarde se tornaram generais nas SADF e agora estão com pensões extremamente saudáveis, peitos cheios de faixas e medalhas. E eles nos negam. Para apenas tentar corrigir a história, não havia comando e controle, como mencionei, nenhum. Eles sabiam que, se isso se tornasse um fato, as lendas sobre as quais construíram suas carreiras será no passado, porque ninguém nunca mais acreditará neles. Até que ponto eles chegaram? Houve artigos de jornal e artigos de colégio sobre a nossa pequena aventura em Savannah. Mas as entrevistas foram feitas apenas com alguns selecionados. A liderança, o combatente no campo, foi ignorado até hoje. E não estamos apenas sendo ignorados, estamos sendo efetivamente marginalizados e disseram: vocês não existem. É por isso que nos chamamos de os soldados esquecidos. Somos os guerreiros fantasmas. Ninguém quer saber de nós, ninguém queria saber de nós naquela época. Ninguém quer saber de nós agora, então faremos entrevistas com a liderança. Eles tiveram que mentir para esconder os princípios mais básicos, a falta de liderança, a falta de comunicação com seus soldados combatentes, e eu acho que eles realmente assustaram os velhos. Mas eu não me importo mais. Como eu disse, não estou mais zangado. Agora estou determinado a acertar a história. Em certos casos, nós seriamente duvidar da validade do honoris crispis sendo concedido a certos membros, porque foram emitidos para indivíduos que respaldaram a liderança. E você poderia dizer, não, era um bom comando e controle. Vários atos corajosos que ficaram totalmente não registrados, devido às negligências, à rapidez e à falta de comando e controle. Agora, se eles querem que eu vá a público e comece a mencionar nomes sobre a falta de controle de Kumana, mencionando indivíduos, mencionando incidentes por data, mencionando atos de bravura e comparando-os com honoris cruxis emitida, então apenas, você sabe, podemos seguir por esse caminho. Estou bastante disposto a fazer isso. Tenho todo o tempo do mundo, não recebo uma pensão, não recebo minha condecoração. Por que devo me preocupar com essas pessoas que não nos reconhecem? Há muita amargura entre os rapazes. Como você pode imaginar, estes são jovens que passaram por traumas, que nunca foram tratados, que nunca foram debriefados, que nunca foram reconhecidos. Não temos nosso lugar ao sol. Somos agora a geração mais velha. E estamos dizendo, chega disso. Chega desses livros históricos, que são todos baseados em besteiras e nas mentes maquiavélicas dos oficiais comandantes, tentando construir sua lenda. Acho que vou concluir com isso como uma introdução. Certo, quero falar sobre Ebo, a Batalha de Ebo hoje. Isso aconteceu no dia 23 de novembro de 1975. Cobri um pouco do período que antecedeu essa batalha, não tanto o preparo operacional, mas a falta de planejamento antes disso. Vou mencionar nomes agora. Nessa entrevista provavelmente vou ficar um pouco agitado, porque são coisas sobre as quais sinto muito fortemente. Também ao discutir Ebo, não estou desconsiderando ou diminuindo ou retirando
o papel de nenhum outro soldado que lutou em Angola durante Savannah. É apenas que eu conheço este exemplo porque fui parte dele. Eu, logicamente, gastar mais tempo pesquisando isso e lendo sobre isso do que em outras batalhas ou outras lutas. Eles eram homens muito corajosos em outros lugares também, como a Tropa Papa que lutou na Ponte 14 sob Ben Group, Stephen Fary, os irmãos Gibson e vários outros. Eles fizeram um trabalho notável em dezembro seguinte, após o novembro em questão. Existe o Orange, grupo de batalha Orange, que teve uma luta séria. Existe o Zulu. Então, eu não os estou mencionando porque não me envolvi com eles. Não tenho uma recordação pessoal, uma percepção pessoal e o mesmo ponto focal. Então, não estou dizendo que o EBBO foi o destaque. O que estou realmente dizendo é que foi um ponto de virada na guerra porque fomos atacados. E vou me concentrar em duas coisas. Uma é nos atos de bravura que foram realizados pelos combatentes no campo. A total e absoluta falta de liderança. O fato de que fomos atacados e tivemos algumas perdas sérias de vidas naquele dia. Por nenhuma culpa dos combatentes, mas a total falta de planejamento que foi com toda essa situação, ou basicamente o ponto principal para a perda no dia. E também a história distorcida que foi apresentada pelos oficiais comandantes para se fazerem parecer bem e para abordar sua falta de liderança, na verdade, para corrigi-la nestes 3 livros. Então, ao dizer isso, estou dizendo que os historiadores entenderam tudo errado, porque receberam pequenas partes de informação e apenas fizeram entrevistas com os oficiais comandantes que estavam tentando esconder suas fraquezas. Agora você me verá voltando a esse ponto o tempo todo. Por algumas razões. Uma é que fomos tratados muito, muito mal. Nunca informados. E depois, desculpa, ainda pior. Mas então esperavam que nós ter respeito por esses mesmos oficiais comandantes mais tarde na vida. Eles nos traíram. Eles nos fizeram perder a fé na liderança da SADF. Em alguns casos, nos fizeram perder a fé em Deus. Alguns dos caras são totalmente contra qualquer autoridade, incluindo isso. E não se pode culpar os homens porque nós mantivemos o código de honra em silêncio, na esperança de que alguém lá em cima tenha coragem suficiente para corrigir isso. E nós estávamos 39 anos depois do fato, ainda provados errados e ainda sendo rejeitados repetidamente. Vou traçar 2 paralelos aqui. Um é o que pesquisas oficialmente disponíveis disseram que aconteceu no dia, e o outro é o que realmente aconteceu. Então, se não houver clareza entre os dois, apenas a ponte e tentarei dizer: este é o verdadeiro, este é o que o registro anterior disse. Ok, a batalha começou cedo pela manhã ou o avanço começou? A tropa de Hannes Swanepoel. Agora vou simplificar e apenas mencionar o líder da tropa ou o comandante da equipe. Claro, há uma tripulação de 3 envolvida ou um grupo de 12 envolvido. Eles lideraram o avanço. É um equívoco chamar de Batalha de Ebaú, porque não aconteceu em Ebaú, a cidade propriamente dita. Alguns dias antes disso, houve também um grande confronto na cidade de Ebaú. E então, o destacamento cubano FAPLA retiraram-se e foram para novas posições de emboscada no se não me engano. É ou no rio Mazaba ou Mabasa. Agora é terra agrícola e o rio não é realmente um rio, mas é um pequeno córrego ou vala, mas tem margens muito íngremes. É um obstáculo definitivo em termos de guerra. Estava chovendo muito, então você não podia sair da estrada e em qualquer lugar você ficou preso.
Então escolheram bem. Havia terreno elevado ao redor na forma de colinas de granito que imediatamente forçaram você em um desfiladeiro, agrupando vocês para que pudessem escolher bem o acre de morte primário, o acre de morte secundário. Eles usavam bem as armas à sua disposição. Em primeiro lugar, um ataque direto de antitanque, depois uma arma indireta. O fogo de armas pequenas estava escondido nas margens do rio, a não mais de 20 metros do carro. Então, se um carro fosse alvejado e a pessoa pulasse para fora, ela era abatida por tiros de armas pequenas. Mas tudo bem. Estou me adiantando. Então você assumiu, você desamarra um dos... Lâmina de fruta completa. E nesse estágio, quando passaram por essas pequenas colinas, houve um tiro de advertência que disparou em um dos... Filhotes. Eu acredito que era um RPG. Tínhamos um observador lá dentro. Sim, E o bem. observador relatou caminhões no chão, mas o que ele não viu foi o pessoal. Então sabíamos imediatamente que havia inimigo. O mais lógico a fazer, se você fosse um comandante no terreno naquele dia, seria imediata. Reavaliar imediatamente, porque o terreno te dizia. Sabíamos que você estava dirigindo para um problema sério. Isso não aconteceu. Nenhum tiro especulativo foi permitido, onde você tenta atrair o inimigo para revidar. Nossos morteiros não foram usados. Tentar limpar o arquivo D primeiro antes de os caras entrarem. Não. Primeiro de tudo, uma tropa de Anassonepoel então foi implantada taticamente e imediatamente ficou presa. Então nós, como o carro do segundo em comando, dirigimos para frente e desviamos para a direita, basicamente. Ninguém confiava na ponte sobre o rio. Sabíamos que haveria fogo. Está indo para uma morte certa. Então, pouco antes disso, desviamos para o norte para fazer um reconhecimento de um ponto de travessia. Outro ponto de travessia que não encontramos. No processo, ficamos presos em uma terra arada. E meu comandante de tripulação, Jacobo Krillo, teve que pular para fora com uma pá e nos desenterrar. E me disse para monitorar a rede. Estávamos à vista do inimigo o tempo todo. A nossa única salvação naquela fase, como alvos fáceis, foi o imenso controle de fogo que eles tinham no chão. Quero dizer, em circunstâncias normais estaríamos mortos. Então eu ouvi pelo rádio que o Sonepuelo ficou preso. O não Sonepuelo. O Johan, ele recebeu a tarefa de avançar. Johan de Tuat e sua tropa. Ele era o coronel líder, depois foi Piet van Elevie, depois foi Gert Botha. Estou apenas falando dos comandantes de tripulação, e então foi Kees van der Linde. E Johan de Tuat relatou de volta, ele disse, estamos na brecha, e no momento seguinte o inferno desabou. Acabamos de sair da lama, o inferno desabou. Houve 3 ou 4 tiros em sucessão muito rápida, e você pode ouvir que foram tiros de 76 milímetros. E um daqueles caras no grupo apenas gritou, por favor, venha nos ajudar. Então, Bob, pergunte a mim e a Flappy Ludwig, nosso motorista. Ele disse, não posso te dar uma ordem para entrar, vamos ajudá-los ou não? E dissemos, ok, vamos fazer isso por nossa conta. E enquanto avançávamos também para o DF Acre, eles começaram a disparar com 120 milímetros BM-21 ou Grad P1, o que é bastante aterrorizante, assim como com morteiros e com armas pequenas. E o tempo todo, é claro, antitanque. Nós avançamos, fomos atingidos. Eu devo ter estado no alvo, eu não o vi. Acredito que vi o clarão porque fomos atingidos no freio de boca. Tinha queimado através do freio de boca e, porque era uma granada de alto explosivo, queimou o cano e ainda fez marcas sérias no manto. O boque ainda estava destacado, então aquela explosão foi a meio metro abaixo dele.
o segundo tiro, porque houve um segundo tiro e também um terceiro, talvez até 5, tirou a marca de identificação antiaéreo. Novamente passou raspando, e a correia que saía do Browning atingiu-o na cabeça, e ele teve um corte profundo no topo da cabeça, o que o fez cair no carro e caiu da ponte. Nessa fase, a metralhadora Browning coaxial já estava vazia. Ele não podia recarregá-la. Ele ficou atordoado por alguns segundos. Eu não acho que ele irá se lembrar disso porque provavelmente teve uma pancada um pouco forte na cabeça. Mas quando ele voltou... Por que você não está disparando? E eu apenas, fiz assim, e ele olhou para mim e disse, oh, merda. Mas estávamos no mesmo nível, passamos pelo carro de Keers van der Linde, então estávamos no Death Acre, o terceiro carro da frente, quando fomos atingidos. Então, nós aceitamos. Estamos mortos. Mas nós aceitamos o fato. Estávamos meio confortáveis com isso. Então Flapilau disse, espere, eu vou nos tirar desta. Eu definitivamente vou nos tirar desta. E ele começou a dar ré. E entre o motorista e Bock, eles ainda tiveram a presença de espírito de virar nosso flanco, porque éramos então o alvo principal, acredite em mim. Apertados no carro e apenas explosões acontecendo. E giramos nosso flanco porque Kirst von der Linde estava atrás tentando limpar seus filtros de gasolina em um confronto pesado. Quero dizer, aquele cara estava tão cheio de estilhaços, não é brincadeira. Então estávamos tentando desviar o fogo dele. Naquela fase era caos. O John Valls, líder de tropa de Clutter, saltou do seu carro e correu de volta. Alguns dos carros que ficaram presos na lama foram atingidos diretamente por fogo de 122 milímetros. Era caos total. Não havia controle de comando. O oficial comandante em terra já estava morto. Ele foi condecorado por coordenar o esforço de resgate. Como você pode coordenar e controlar um esforço de resgate se já tem um pedaço de estilhaço deste tamanho atravessando a sua cabeça? Quanto menos se falar sobre isso, melhor. Na verdade, operamos por conta própria naquele dia, sem quaisquer ordens dadas, isso, aquilo. Fizemos isso apenas com cooperação subjacente. Com o nosso carro inoperante, Bock pulou no carro que foi desocupado pelo nosso viquilutor. Na verdade, muitos de nós não gostamos da pessoa. Nunca gostamos. E isso foi apenas o ponto de comprovação, porque ele deixou sua equipe no eco mortal da emboscada, dizendo que voltaria para buscar mais munição. E o carro ainda não havia disparado um tiro. Mais tarde, encontraram-no sentado numa pequena cidade próxima a Edward, chorando, dizendo, estão todos mortos. Mas Bock viu isso e pulou para aquele carro. E ele foi embora. E ele conseguiu resgatar Gert Botha. Naquele momento, o carro de Kees van der Linde voltou a funcionar e ele começou a dar ré. Então havia 3 carros. Sem nosso conhecimento, Owen, Kevin Albright, foi jogado por Kirsten e Linda para pular fora, porque tudo estava se desintegrando ao redor deles. E ele se protegeu em uma vala. E, quando houve uma saída em massa de um prédio, e quando isso se desintegrou, Kirsten e Linda pensaram, ok, ele está indo para a morte dele. Então ele simplesmente deu ré, ele e seu motorista, e deixaram Albright lá, certo? E ele foi pego mais tarde por outro carro. Não me lembro quem era a equipe, mas então Bock entrou com o carro do nosso recrutador e sua equipe, e eles resgataram Gert Botha, John Ball, que era então, vou ficar quieto, como sargento de tropa. Já estava em uma posição de tiro. Mesmo quando entramos, ele já estava na posição. E quando o 76 nos levou para fora pela primeira vez, e eles estavam recarregando, ele eliminou a equipe com o seu 90. Ele realmente teve que continuar a destruí-la, porque eles estavam tripulando-a novamente. O que você elimina são os humanos, não a arma. E eles a estavam reocupando repetidamente. Então ele continuou eliminando 76 após 76. Quando Bock saiu com John, deixaram sua posição e entraram pela primeira vez.
e pegaram o motorista. Acho que o motorista era Jaco Kotz. Então algo engraçado aconteceu. O 122 milímetros. Os caras estavam fora de seus carros, em pé, e caiu um 122 milímetros. E foi um cabo talha e boque. E boque ficou sem fôlego pela segunda vez na parte de trás do pescoço. Talha morreu no local. Sim. Um grande pedaço de estilhaço atingiu a artéria. Então foi quase instantâneo. E você tem que lembrar que neste estágio toda a nossa infantaria era inexistente. Nossos morteiros foram eliminados imediatamente quando começaram a disparar. Nossa artilharia foi posicionada incorretamente, muito perto do terreno elevado. Então o ângulo que eles tinham para disparar, dispararam tão longe sobre o inimigo que nenhum posto de observação avançado pôde dar correções, porque não conseguiam nem ver onde os projéteis estavam caindo. Então não havia correções de forma alguma. O piloto no ar tentou dar correções. Acho que havia alguém com ele. Com a artilharia também. Mas ele ficou enjoado de voar. Então foi apenas uma comédia de erros o dia todo. Mas não são erros. É falta de planejamento. É falta de liderança. Agora, eu expliquei muito brevemente o que aconteceu em Eba. Agora, os registros oficiais afirmam que Georg Kreis estava no local. Agora, eu juraria por tudo que é sagrado. Durante o início da batalha, Kreis não estava no local. Estou quase certo de que ele nunca esteve em solo, mas ele afirma que estava no solo. Por que o oficial superior estaria em solo se ele levou nosso comandante de esquadrão e o colocou atrás da batalha para ser uma estação de retransmissão? Quando ele colocou um capitão de infantaria no solo para ser o comandante da batalha no dia em Anaka. Então, nesse processo, muitos caras foram condecorados. Alguns eram homens muito corajosos. Outros questionamos, porque outros afirmam que fizeram os resgates, que eu sei com certeza que Bob fez, John Ball fez, não o Tenente Albert. E isso está registrado. Vou deixar assim, mas no dia seguinte, Cristo estava furioso, dizendo que perdemos a guerra e basicamente nos excluíram ou perdemos a batalha. Nem por um momento fazendo um pouco de introspecção e dizendo, talvez tenha sido por falta de planejamento, talvez seja porque não seguimos nenhuma regra ou norma tática ou doutrina. Nós apenas enviamos esse grupo de jovens para a morte porque ele recebeu a ordem de 2 militares, a Subária, que ele deve avançar. Apressem a avançar. Ele era o comandante. Deveria ter dito, eu não posso, que meus homens vão morrer. No dia anterior, a aeronave inimiga sobrevoou-nos, aeronaves de asa leve, e eles sabiam a nossa órbita exata, a direção que estávamos seguindo. Já estávamos em Liver. E uma das razões pelas quais eu sei que não houve planejamento, Cruz não dava ordens. Eu nunca fui exposto a ordens. Cruz não dava ordens. Ele tinha votado a viajar de Sela, cerca de 20, 30 quilômetros de distância deste pequeno local, para vir dar ordens para a armadura. Lombard não fez uma avaliação tática. Grace não fez uma avaliação tática. Grace culpa Holland por não reavaliando. Mas o papel dele no processo de reavaliação nunca é abordado. E esses são os cargos que eles queriam que respeitássemos depois. Acho que vamos deixar por aqui. Posso acrescentar um pouco mais depois. Certo? O que quero discutir é o reconhecimento, em termos gerais. E posso desviar um pouco e coisas assim, mas em primeiro lugar quero descrever o processo que tentei até agora e a resistência que encontrei por parte das pessoas que eu acreditava estarem mais do que dispostas a nos ajudar. Porque há
Há 2 pontos aqui. O primeiro é que ninguém pode dizer que o reconhecimento não é devido. E por reconhecimento, quero dizer na forma de condecorações por atos muito corajosos. E o segundo ponto é a rejeição absoluta, que imediatamente, quando você aborda este tópico, recebemos de nossos líderes, os que ainda estão vivos, as pessoas que se aposentaram como oficiais muito seniores ou generais. A reação imediata é instintiva, dizendo: não é possível com a nova disposição. A nova dispensação é sempre colocada à frente, dizendo: você não vai conseguir. Um tal TD. Outras desculpas também foram apresentadas como: as medalhas foram descontinuadas. Agora, eu fui e fiz o meu dever de casa. Em primeiro lugar, ainda há 2 condecorações em circulação. Honor Script Silver. Elas não foram descontinuadas. Existem condecorações mais elevadas do que essas, mas ainda estão em serviço. Há condecorações inferiores a essas, como uma simples medalha de mérito militar, ou uma barra para aqueles que já têm uma. Agora estou falando sobre rapazes que não foram apenas excepcionalmente corajosos, mas que nem sequer receberam o básico, sendo o pró-pátria e o custo quinquenal. Agora é esperado que os indivíduos solicitem as medalhas a que têm direito. E eles agora estão em um processo onde os proprietários foram emitidos. Restam apenas alguns. Eles não vão cunhar mais. Bem, é isso que algumas pessoas dizem. Mas quero dizer, não faz sentido que o sistema, aquilo pelo qual você se levantou e lutou e pelo qual morreu, é a parte responsável. Ou então a organização de veteranos a qual você pertence é a parte responsável e o ônus não deve ser do membro para solicitar seu reconhecimento, seja um pró-pátria. Vamos pegar a Ebil como exemplo. Cada um que foi enviado para Ebor, naquele acre mortal da emboscada, na minha opinião, deveria automaticamente se classificar ou qualificar para MMM. Esses caras foram levados como cordeiros para o abate. Porque não é uma função de linha. Então por que os oficiais de linha responsáveis, à medida que você sobe na hierarquia, não cuidaram disso? Por que o comandante no terreno não poderia, se ele poderia ter escrito declarações ou citações para condecorações, ele agora está morto para certas pessoas? Por que você não pôde fazer isso para todos? Por que foi deixado para ser tratado no nível da unidade? No nível da unidade, houve resistência de um oficial comandante que também estava em Savannah. Mas ele estava mais interessado em rugby. Então, as citações escritas nunca passaram do digitador, mas estão registrados. Temos cópias disso e anotações escritas. Política interna. Mentalidade típica dos boeres. Se eu não posso conseguir, não vou dar a ninguém mais. E volto à resistência encontrada na liderança. Sabe, se eu fiz a ele uma pergunta. Eu só disse: se fossem suas condecorações, você teria a mesma atitude? Porque me disseram: pare com essa bobagem. Vamos nos concentrar na história. Vamos compilar a história. Mas não nós. Vocês escrevam sua história. Isso já deveria ser suficiente para vocês. A camaradagem deveria ser suficiente para vocês. Mas eles estão recebendo suas pensões. Eles usam suas condecorações em todas as funções de veteranos. Como? Como podem esperar que homens muito valentes fiquem sem? Deixe-me chegar a outro ponto. Certos caras, e ainda estou focando em Ebo, certos caras foram condecorados por bravura em Ebo. Não estou dizendo que não mereciam. Não vou questionar o ato de bravura deles
como um ato de bravura. Mas certos caras receberam por feitos de outras pessoas. E agora você pega indivíduos como John Ball, como Bob Creel, eles fizeram 10 vezes mais, porque está tudo registrado pelo que esse cara recebeu sua condecoração. Você pode ler isso em qualquer livro. Então você apenas compara com o que está disponível, ou o que John Ball e Bob Creel fizeram. O que Anas Wanapu fez para tentar salvar seu companheiro Johan Dutoit. Nesse caso, o que nós fizemos. E são ações vastamente superiores àquelas que foram aí emitidas. Agora, como ousam dizer-nos, afastem-se e apenas aceitem o fato. Levem mais um golpe no queixo. Está tudo bem, sabe? Ficar satisfeito com a camaradagem e nem uma vez reconhecer que é uma grande injustiça. Porque é isso que é. É uma grande injustiça. Por que ninguém votou para mim? Porque eu pedi por isso. Eu implorei por isso. Eu disse, quais são os canais que devo usar? Eles deveriam saber. Eles já escreveram citações antes. Estou bastante disposto a compilar as citações. Eles só precisam me dizer, estes são os pontos e os parâmetros que precisam ser atendidos. Para fazer apenas cubra todos eles, depois nos envie. Um de nós estará disposto a colocar nossa assinatura no documento. Se isso for para o novo regime e for recusado, eu entenderei, e entenderemos que é impossível, mas nem sequer está sendo tentado. É imediatamente a rejeição. Rejeitado. E isso é aí que realmente reside o descontentamento e realmente se intensifica. Você mencionou que na Batalha de Ibo a maior parte do combate ocorreu nas primeiras 3 horas. E as 6 horas restantes foram em grande parte de limpeza? Certo. Sim, isso é verdade. Todas as tentativas de resgate foram no início, embora algumas. Você tem que entender que, em uma situação de combate como naquela época, telescópios e microscópios. Então você realmente perde a noção do tempo. Mas o que estou dizendo é que as tentativas de resgate foram lançadas. Mas os caras que estavam inicialmente na área da morte, ou seja, os 14 carros no chão, 15, se você contar com Christian Anscar, nosso comandante de esquadrão, que estava atrás da colina. Somente na última parte da batalha, outros blindados, carros blindados, vieram para tentar recuperar carros que estavam presos. Em um momento no final da batalha, Christ deu a ordem para disparar azul em azul. Os caras das armaduras recusaram de forma descarada. Eles disseram, vocês não sabem se nossos companheiros estão vivos ou mortos. Naqueles carros, acreditamos que eles estejam vivos. Não faremos isso. Então ele mais tarde enviou oficiais de artilharia e como comandantes de tripulação dos carros e lançados para atirar nos carros. Felizmente eles não entraram na principal área mortal, porque há 2 áreas distintas, que eu chamo de principal área mortal, que estava coberta por fogo indireto, mas também coberta com armas diretas antitanque, e a morte secundária. Morte ocorreram apenas por fogos indiretos. 122 morteiros. Então, a tentativa de resgate ocorreu na morte primária. E foi aí que os caras de armadura estiveram envolvidos no resgate. Os que foram condecorados nunca passaram além do segundo campo de morte. Então, apenas pela lógica pura. Quem estava mais em perigo por realizar feitos, os da área primária ou os da secundária, porque apenas condecorações foram escritas para os da secundária. A explicação lógica é que, naquela fase, poderia haver um oficial superior no local que escreveu as condecorações para essas pessoas que realizaram feitos corajosos. Não havia ninguém que escreveu sobre a primeira parte da batalha, quando as tentativas reais de resgate ocorreram.
Você pode mencionar as tentativas de resgate de Bock Certo, Creel? Bock, mencionei brevemente. Entramos primeiro por minha própria vontade. Ele foi ferido. Nos retiramos. E então o carro estava inútil. Quero dizer, você não pode entrar com o armamento principal sem a Browning adicional. Você não podia disparar o canhão principal. Então ele nos mandou de volta, o que ignoramos, e ele pulou no carro de Aubrey Clutter. Aubrey fugiu. Ele pulou naquele carro com uma nova equipe. E enquanto John estava dando suporte de fogo na borda da morte primária, certo? Ele estava dando apoio de fogo. Bock entrou sob seu fogo de cobertura. Pegou Gert Bota, trouxe-o de volta e então deu apoio de fogo para aquele carro e John Wall entrou. Certo? Então houve uma situação onde Century e 20 ali do spot, escolheu também está misturado me cara na época ali de arte também imaginando só carregar corpos da UNITA e tentar dar uma mão. E sem o apoio de Bock, John entrou pela segunda vez. Ninguém acreditava que ele ia conseguir, mas ele pegou o motorista também, o segundo. As únicas pessoas que foram condecoradas foram as que estavam na última parte da batalha. Por quê? Provavelmente lógica. Todos nós fizemos. Ele provavelmente poderia ter feito algo a respeito. Nosso comandante de esquadrão estava atrás com os morteiros. Ele não tinha visão do alvo. Grace provavelmente passou a responsabilidade ou disse, não, nós vamos cuidar disso. Você vai e lida com isso na sua unidade, mãe. E aí a política entra em ação. O comandante estava mais interessado em rugby. Seu nome era Dolph Carstens. Ele faleceu. Ele não estava interessado. Ele não queria causar distúrbios. Então, acho que Tristan Hunt fez o melhor que pôde para resolver isso, mas teve que fazê-lo com informações de segunda mão. Ele teve que fazer um debriefing com o que ele achava que as pessoas estavam envolvidas. E agora outras pessoas entraram na onda dizendo, não, fui eu quem eles apontaram. Ir buscar fulano. E ele... Sabe, o debriefing não foi feito com a base. Foi feito com os líderes das tropas. Acho que se pode entender isso, mas... que certos itens de informação foram transmitidos incorretamente, mas agora já se passou tempo suficiente e já surgiram informações suficientes e testemunhas oculares surgiram para dizer, esta é a verdadeira verdade. Por que não estamos fazendo algo a respeito agora? E o resto dos caras está só balançando as mãos e dizendo, muito tarde, desculpe. Quero dizer, eu acredito firmemente que Chris Durang, por exemplo, apoia a nossa causa. Mas o que ele pode fazer? Ele está em algum lugar no Oriente Médio. Ele não está com a Fundação Savannah, pelo que eu sei. E eles basicamente estavam nos ignorando ou nos ignoraram. É disso que se trata. Sorte do acaso. Momento errado, lugar errado. Poderia falar sobre o seu papel como porta-voz dos veteranos de Savannah? Bem, é uma É uma questão de papel, Barry, mas antes de mais nada, eu preciso dizer que não estou fazendo isso por mim mesmo. Não estou sofrendo de nenhuma ilusão. Em uma situação normal, o cara que é condecorado é o líder da tropa. A equipe toda, não, cada um. Pegue uma decoração. Um dos membros da equipe recebe um. Onde está isso? Com propriedade individual dele. Mas na verdade é para toda a equipe. É uma regra boba. Estúpida. Estúpida. Porque ele não pode funcionar. O que ele faz? Carrega o carro blindado nas costas. Conduz e atira ao mesmo tempo. Então todos têm uma função. Mas não tenho a ilusão de que irei me qualificar. Para uma declaração, seria bom reconhecer isso. Sim, na forma de, talvez,
uma barra para o meu MMN, não vou dizer não. Estou falando pelos caras que merecem, desesperadamente. Os caras que fizeram feitos corajosos como Talia e morreram na cena e nunca foram reconhecidos por isso. Oh, por quê? Alguém precisa falar por esses caras. Alguém precisa dar o salto quântico e dizer: ei, autoridade, levante-se e sente. Sabe? Sente e preste atenção agora. Agora é a hora de resolver isso. O que você quer que façamos? Esperar mais 39 anos e apenas deixar? Ou você quer varrer isso para debaixo do tapete para esconder algo? Essa é a minha pergunta. O que diabos eles querem esconder? Qual esforço será necessário para tentar corrigir os erros do passado? Isso é pedir demais? Eu acho que não. Não. Você poderia comentar sobre os comandos e o controle da oposição que você encontrou no Evam? Excelente. Você podia ver, claramente, Ruel Dias estava no comando. Das Forças Especiais Cubanas. Seu contingente era, algumas estatísticas dizem 60 Forças Especiais Cubanas. Alguns dizem até 30 e 60. Tenho isso registrado, mas não me refiro a anotações quando falo sobre isso. Minha cabeça está cheia disso. Eu não confiro notas. Posso definitivamente obter os números certos, mas imaterial. Ele tinha um grande número de forças especiais. Eles eram bem treinados. Ele era bem treinado. Ele fez uma boa avaliação do terreno. Você podia ver as posições defensivas iniciais do lado de fora quando você saía de Abu. Eles decidiram em um estágio que não era bom o suficiente. Eles cuidaram disso com pressa. Foram e se entrincheiraram após uma apreciação adequada do terreno. Ele provavelmente alvejou o terreno para zerar seus morteiros, para zerar seus 122. Ele implantou o OP correto. O mesmo não pode ser dito do nosso sítio. A apreciação mais básica não foi feita, que é uma apreciação do terreno. E qualquer oficial que valesse o seu sal. Aprendi mais tarde na vida, aprendi sobre táticas e fui ensinado pelos melhores. Qualquer um dos oficiais superiores agora se vira e me diz que estou falando besteira. Deve repensar sua abordagem. Porque eles eram oficiais treinados da mesma forma que eu fui treinado depois. E o mais básico foi ignorado, mesmo após repetidos avisos. Um deles sendo: você vai ao terreno, olha para ele e diz: oh merda, isso é perigoso. Opa, um tiro de advertência. Há inimigo ali. Opa, um avião avistado. Há algo lá. E a evidência, quando você saiu de Ebo, disse que eles estiveram aqui. Está muito fresca. Tudo isso foi ignorado. Um cara como Cristo, ele pode se safar passando a responsabilidade. Ele não apreciou. Ele deixou para Holland. Ele culpa Holland, que convenientemente está morto, que ele deveria ter reavaliado. Onde a responsabilidade para? Ele era o comandante do grupo de batalha. Holland estava na batalha no dia. Ele não tinha que assumir alguma forma de responsabilidade? Ele não tinha um papel de proteção a cumprir da sede superior, dizendo: rápido, você tem que fazer isso com pressa. Ele não tinha a responsabilidade de dizer: a segurança dos meus homens é minha preocupação. Não. Segurança e bem-estar dos seus homens, manter seus homens informados, o princípio mais básico da liderança, simplesmente saiu pela janela. Podem me dizer que estou errado e que o planejamento operacional ocorreu. Não ocorreu. Nos quartéis generais de retaguarda, eles tinham seu uísque e tinham rações suficientes. Eles nunca fizeram uma avaliação adequada. Como eu sei disso? Não éramos tropas reais antes de Ébio. Éramos como veteranos de guerra, com muitas batalhas atrás de nós, onde praticávamos nossas retiradas. Não éramos recrutas inexperientes. Não éramos ignorantes sobre o terreno. Trabalhamos juntos como uma equipe. E eu sei que eles não fizeram avaliações adequadas
porque até o Ebil tínhamos que trabalhar com mapas rodoviários da Caltech. Como diabos eles poderiam ter feito uma avaliação do terreno com um mapa militar adequado? Deixem entrar. Mostrem-me suas ordens operacionais. Aqueles que se opõem a esta visão, mostrem-me fora dos arquivos. Onde estão suas ordens operacionais? Onde estão suas notas de confirmação de que deram ordens? Cada um deles tinha um relógio. Que poderia tomar essa nota? Onde está o seu diário de guerra? 30 anos se passaram. Se passaram. Não há mais restrição? Na classificação de informações está aberto? Por que não conseguimos encontrar essas coisas nos arquivos? Foram destruídos? E por quê? Eles alguma vez existiram? Deixo essa no ar. Mostre-me uma ordem operacional e eu mudarei meu ponto de vista. Apenas uma nota de confirmação, porque é isso que protege um oficial comandante. Aqui estão as minhas ordens que dei. Se algo der seriamente errado e houver um tribunal ou uma comissão de inquérito ou até mesmo uma corte marcial, isso é uma proteção. Estas são as ordens que dei. Com base na situação tática, não me culpe. Culpe a execução como uma forma de defesa, por exemplo, o que normalmente não cola, mas você sabe. É basicamente o ponto que estou tentando transmitir. Os fundamentos foram ignorados e não quero que isso seja exposto como a fraqueza deles. E eu sinto muito. Ficamos calados por tempo demais. Fomos sacrificados por todos e descartados. Com sua carreira subsequente na SADF, você, como o indivíduo, que efeito a falta de reconhecimento pelo seu envolvimento com a savana, incluindo IBU, teve na sua futura carreira militar? Bem, muito básico. Muito fácil de explicar. Depois de Savannah, fomos mantidos afastados do resto dos militares, que não faziam parte de Savannah. O resto dos militares, não sabia o que aconteceu no terreno, porque ainda estava um segredo bem guardado. O que estava disponível na mídia, foi apenas extraído do que o quartel-general de defesa decidiu compartilhar e entrevistas com os mesmos oficiais que estou acusando de incompetência. Então servi sob oficiais superiores, né, que não eram produtos de honra. Sempre que eu falava em círculos fechados sobre nossa experiência, a pergunta sempre era: você é um... Ou a afirmação seria: você é um pretendente? Se isso realmente aconteceu, onde está a sua condecoração? Eu nunca tive uma condecoração por razões que considero serem as lógicas que acabei de explicar. Mas como eu posso contrapor isso? Você nem sabe o que aconteceu, coronel. Agora você me chama de aspirante, porque eu não tenho a medalha. Se isso realmente aconteceu, é lógico que você usaria a medalha naquela época. Só acrescenta uma grande ofensa à injúria. Foi só isso que fez, e me deixou muito amargo. Resultados da dificuldade em coordenação e da sua falta de conhecimento sobre a presença de outras tropas da Força de Defesa da África do Sul? Sim, isso é muito sério, porque as Forças Armadas foram mobilizadas na mesma área geográfica. Posso mostrar fotografias de como estávamos vestidos. Um conjunto de uniforme de prisão, uniforme de prisioneiros, sem cinto, sem botas, botas de lona, um par de meias, sem saco de dormir. As roupas apodreciam no seu corpo, na chuva. As meias foram a primeira coisa a estragar depois de 2 semanas. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Você corta as teques como sandálias, só para dar aos seus pés espaço para respirar. Sempre que alguém ia a uma loja ou uma loja cubana, liberavam um boné ou algo
para o sol. Então todos tinham cabelo comprido, as barbas que um jovem de 19 anos podia crescer. Se você não estivesse informado sobre essas forças, e eles não sabiam de você, poderíamos ter nos matado como moscas ao ver o outro grupo, porque a regra era simples. Alguns grupos de batalha tinham a regra assim: atirar apenas quando atacado. Nós decidimos, após os primeiros contatos, atirar primeiro. E depois fazer perguntas, meu amigo. Aí está a sobrevivência. Então é basicamente você saber manter seus homens informados. Ter preocupação pelos outros homens no campo era algo que simplesmente era ignorado. E isso é criminoso. Para qualquer líder, isso é criminoso. Eu acho que, sabe, basicamente é isso que eu quero dizer sobre isso. Agora nós aprendemos em nosso grupo sobre esses caras que estavam lá ao mesmo tempo. E você fica gelado. Você diz: poderíamos ter matado você. Não estaríamos sentados aqui conversando com você. Essas pessoas não pensaram? Quer dizer, meu espanto é de uma magnitude tal que ainda não consigo entender. Presumivelmente haveria muito mais eficiência se houvesse mais coordenação, se você pudesse ter tido apoio de pessoas em um papel de infantaria do que você tem. Sim, precisamos desesperadamente disso. Eu vou... Infantaria branca treinada de acordo com os mesmos padrões que tivemos que aplicar aos desgraçados rebeldes. A UNITA. Quando o primeiro tiro foi disparado, eles desapareceram. As regras de engajamento com a infantaria blindada são que a infantaria limpará as óticas para você, limpará as emboscadas para você. Carro blindado não é projetado para esse papel. Não é um tanque, é um veículo de reconhecimento. Você precisa do apoio da infantaria para ser os olhos no terreno e liberar os obstáculos. O primeiro tiro é disparado com a UNITA. Eles somem. O fogo de retorno deles é disparado para o ar. E isso nunca mudou durante toda a guerra de fronteira. Eles continuaram a ser escória e nós apoiamos a escória. O cavalo errado o tempo todo. É como você sabe, é como um jogador compulsivo. Você está apenas jogando dinheiro após dinheiro após dinheiro para recuperar. Nós tínhamos nossa própria infantaria. Eles nunca teriam nos parado. Nunca, jamais. Como foi mostrado na Ponte 40. Os caras foram implantados em conjunto com a armadura. Talvez não ao mesmo tempo. E olhe para os sucessos da Ponte 14. Como Ebru poderia ter sido diferente se um simples, básico. A compreensão do treinamento básico foi feita no terreno e dada a imagem e coisas assim. Qualquer comandante, tenente acima, teria dito: infantaria, flanco direito, envolvam-nos pelo lado onde estão vulneráveis. Blindados, forneçam apoio de fogo de onde estão. Isso nunca aconteceu. Tivemos que disparar dos nossos pequenos carros cegos, um após o outro, 7 tiros ao longo do dia. Eu nem quero falar sobre as perdas, você sabe. Foi apenas... Se você contar com a UNITA, e nesse estágio, nesse dia, tínhamos a FAPLA. Não FAPLA, FNLA. Implantados conosco pela primeira vez, que eram ligeiramente melhores que a UNITA, mas ainda assim inúteis. No momento em que os 122 chegaram, foi patético ver esses caras procurando abrigo em alvos evidentes, como a estrada de Cascalho, a junção, sabe? E eles simplesmente foram despedaçados. Então, no que me diz respeito, até a Buieva, nunca tivemos nenhum apoio. E poderia ter sido uma melhoria de 500%. Se é que se pode pensar em tal cifra. Você mencionou os problemas logísticos, como sendo um esquadrão de carros blindados. Você realmente ficou sem explosivos de alto poder e, em seguida, foi dito ou sugerido improvisar com seu explosivo antitanque de alto poder, o que é impossível. Qual é o seu entendimento sobre por que tiveram essas dificuldades logísticas? Acho que há 2 fatores principais. Um é que a logística estava em sua infância. E a Força de Defesa da África do Sul
aprendeu muito rápido depois disso, que a logística é muito importante. Em segundo lugar, que a guerra escalou. De repente, e a necessidade de estarmos em várias frentes a um ritmo tal que nenhum plano logístico, mesmo que existisse, teria sido capaz de lidar com isso. Vou adicionar um terceiro motivo, que é, tivemos que nos contentar com um aeroporto. E esse estava tomado pela UNITA. E no momento em que as coisas eram descarregadas, isso, e jornalistas internacionais. Então, no momento em que as coisas eram descarregadas lá, provavelmente eram roubadas pela UNITA, ou tinham que ser transportadas cerca de 60 quilômetros para o sul, onde começamos nosso treinamento conjunto com a UNITA, em um lugar chamado Capolo, que era um complexo prisional, basicamente uma cidade-prisão. Então, no processo de transporte dos registros de Silver Park para Capolo, provavelmente mais foram roubados. Havia mais UNITA do que nós em Capolo, porque havia uma pequena equipe de treinamento restante depois que começamos a nos mobilizar e só mais tarde na guerra. Eles estabeleceram um depósito em Silverport, onde estava o Nunnery. Então conseguimos assegurar outro campo de aviação em Sela e as coisas melhoraram. Mas na nossa época, morríamos de fome por comida Ou fora do atiramos prazo. em nós mesmos. Amun, como você vai para a guerra sem munição? Como você dorme sem um saco de dormir? Quero dizer, isso é o básico que qualquer soldado reivindica. Está feito. Não tinha. E armas pessoais? Não permitido. Fabricado na África do Sul. Só depois de alguns dias, se não semanas, que Capolo veio de repente e nos forneceu um bebê 9mm Browning. Ou um Browning curto. Bela arma. Esse foi nosso presente dele. Arma pessoal. Que é claro que ao retornarmos, o MPC confiscou imediatamente e nunca foi entregue a um depósito, como tudo o mais que conseguimos pegar. Seria uma prova de que estivemos lá. Então as autoridades disseram: remova qualquer coisa estrangeira. E os PMs são os coletores agora, a Polícia Militar. Poderia falar sobre suas expectativas quando descobriu que estava sendo enviado para o que agora sabe ser Savannah? Acho que todos nós no palco. Lembro que nós tivemos uma instrução. Eu ainda sustento que nunca fui exposto a nenhum grupo de ordem. Não estou dizendo que não houve um grupo de ordem. Eu disse que não estava envolvido como atirador do carro do segundo em comando com nenhum grupo de ordem. Nós estávamos fazendo patrulha de fronteira e depois fizemos uma viagem até Bloemfontein, somente para preparar os carros blindados e dirigir de Bloemfontein até Ondongwa para embarcar em um aeroporto e voar direto para Silverport. E antes disso, sabe, um C-160. C-130 leva 2 carros blindados. Então leva um bom tempo para voar com um esquadrão essa distância, e você tinha preparações a fazer, tipo, pegar seu uniforme de prisão, sabe? Apagar tudo que é sul-africano na pasta de dente, em qualquer objeto pessoal que você queira levar. Então houve um briefing, onde acho que foi o oficial de inteligência, não consigo lembrar, que nos disse, de forma muito geral: estamos embarcando em um exercício para entrar em Angola. Aqueles que não quiserem participar estão livres para sair agora. Houve definitivamente acredito, provavelmente 3, que eu vi saírem. Principalmente o único cara que eu conheço que estava em um serviço técnico-tático no TIF. E só então eles continuaram com a instrução quando aqueles que não queriam ir. Mas logicamente vocês, crianças, aqui está uma oportunidade. Aqui está uma aventura. E todos nós acreditávamos firmemente na besteira de propaganda que os políticos e generais nos empurravam sobre o Roy Gevari. E
Deus sabe o que mais. E o comunismo, e eu tenho minhas sérias dúvidas sobre tudo isso agora. Se nos denunciaram após nosso retorno, como diabos você pode acreditar no que disseram no início? Nós não te conhecemos, você nunca esteve lá. Então sim, claro. Nossas expectativas eram, o briefing dizia que íamos apenas por um período limitado de tempo, porque havia acordos de paz em andamento. E as três facções, FNLA, MPLA e UNITA, iriam às urnas. E o governo sul-africano e o Estado-Maior decidiram apoiar a UNITA para estabelecer uma área geográfica maior e, portanto, ter uma base eleitoral maior. Apenas com base na geografia pura, sem levar em consideração o histórico ruim que a UNITA já tinha com a população local. Então, isso foi outra falácia. E então algo fez com que o código e as eleições planejadas falhassem. Então, enquanto estávamos em Angola, sabe, a decisão foi tomada, agora nós vamos acabar com o comunismo, e isso significa todo ser vivo, gato, cachorro, galinha, que apoia essa causa vil. Isso é, na verdade, o discurso motivacional que o velho Soward nos deu. Essas palavras exatas, ou algum facsímile próximo antes de irmos para o norte. Para a venda na fazenda de porcos acima e, eventualmente, ponte dobrável. Então, a expectativa era de algumas semanas. É por isso que você leva um conjunto de roupas. Eventualmente, eles apodrecem em você. Sabe, nos isolamos para a morte. O primeiro passo. Alguns caras tiveram que ser mantidos com soro por causa da diarreia. Caso contrário, não teriam sobrevivido. Nossas expectativas eram ir e voltar para casa. Nossas expectativas eram quando você retornar desta excursão, pelo menos haverá uma cerimônia de boas-vindas. Pelo menos haverá um desfile. Pelo menos haverá alguma forma de reconhecimento, ao invés de sermos tratados como leprosos e afastados de suas outras forças de combate, mantidos longe do que acontece normalmente, mantidos afastados dos novos recrutas. E aqueles que saíam depois do Serviço Nacional recebiam suas medalhas no portão, sem desfile, sem fanfarra, nada nos jornais para acreditar a luta dos soldados. Quem foi acreditado foram os condecorados e os oficiais, porque foram os únicos com quem as entrevistas foram feitas. Agora, essa negação básica é a causa raiz de todos os problemas. Porque isso aconteceu então. E 39 anos depois, ainda está acontecendo. E eles ainda estão virando as costas para nós. Por quê? Devemos simplesmente aceitar isso e permitir que esse estado de coisas continue? Acho que não. De jeito nenhum, enquanto eu tiver fôlego, defenderei meus companheiros, porque esses são meus verdadeiros camaradas militares. Não mais tarde. Mais tarde, havia algumas pessoas excepcionais. Esses eram meus verdadeiros amigos. Você descobriu que havia oficiais que foram removidos na rotação durante Savannah? Há muito tempo. Os oficiais fizeram uma acrobacia e depois foram retirados para ir fazer cursos promocionais. Nós, dos bastidores, sabíamos, claro. Era incompetente, ou era um problema pessoal, ou sempre havia uma desculpa de que ele tinha que fazer um grupo de combate, ou ele tinha que fazer um curso de Estado-Maior, ou ele tinha que fazer isso. Mas eles rodavam regularmente. Por que não podiam fazer o mesmo com os homens do Serviço Nacional? Porque alguns militares do Serviço Nacional lutaram por 6, 7 meses em Angola e nunca foram rotacionados. Veja o Foxbat 1, nós caras. Quando chegamos a Abu, estávamos tão esgotados que você já não conhecia mais os membros da sua equipe, com novos caras chegando. Este foi mandado de volta com malária, aquele com cansaço de batalha, agora PTSD, malária, diarreia. Então você sempre recebe novos membros da equipe. Você sabe como isso influencia a afetividade de uma tropa e de um esquadrão, a eficácia. Se os membros da equipe não se conhecem e não conseguem realizar a missão, não conseguem trabalhar juntos, como uma equipe. Eles não pensam. Sim, eles enviaram um reforço. Sim, eles enviaram um grupo de acompanhamento, mas não nos substituíram.
Eles nos mantiveram lá. Não foi um alívio, foi um reforço. Estúpido, absurdo. Você tinha 19 anos quando começou com Savannah. Tende-se a esquecer o quão jovens muitos dos soldados comuns eram na época. Você pode dar alguma ilustração dos efeitos do que vocês passaram em um grupo de 18, 19, possivelmente 20 anos? Bem, acho que a primeira e principal ideia que vem à mente, eles tinham 18 e 20, 16 e meio. Até a mais velha eram algumas integrantes femininas da Força Permanente, que tinham 23 anos, o que ainda é muito jovem. Mas ele já era um soldado de carreira e também foi prejudicado. Estou falando de John Ball. Ele estava na força policial conosco, mas um jovem de 16 anos passando por um trauma assim, sendo jogado nisso. Ao contrário de um soldado de carreira, ao contrário de um membro das forças especiais, não houve seleção, seja físico ou mental, como as suas forças especiais passariam. Tínhamos que ir e lutar contra forças especiais como crianças pequenas, com apenas o mínimo de treinamento. Não estou dizendo que o treinamento não foi eficaz, e não digo que não desenvolvemos nossas habilidades. Mas na época, o treinamento da SADF era tão bom para enfrentar um inimigo assim? Eu diria que não. E a nossa negação e rejeição levou a... Estou sentado com um grupo de 150 amigos que todos sofrem de transtorno de estresse pós-traumático extremo, que estão todos extremamente irritados e com uma razão muito, muito válida. Também estou com um grupo de caras que nunca tiveram a alegria de ser avós, de ser pais, de se apaixonar, porque é isso que você faz entre os 6 anos e meio e os 19. Você começa a descobrir a vida. Você não é enviado em uma missão suicida para matar pessoas. Isso simplesmente não é aceitável. Eu não acho que alguém no mundo pode me culpar por isso. De jeito nenhum. 39 anos depois de Savannah, você encontrou um carro blindado Eland novamente. Poderia falar sobre isso? Sim, recentemente tivemos uma excursão para a Rússia e fomos ao Museu de Tanques, fora de Moscou. Lugar impressionante, Museu de Tanques, em funcionamento. E eu não sabia, que isso teria esse efeito sobre mim, quando vi meu pequeno amarelo 90. Bem, na verdade era um Panhard, mas parecia o mesmo que o amarelo Mark V. E eu basicamente fiquei emocionado. Coloquei meu braço em volta dele. Meus 2 amigos russos ficaram comigo. Eu disse a eles, pela primeira vez, contei a estranhos sobre o que aconteceu em Ebo. E quais emoções estou sentindo sobre isso? O resto do nosso grupo de excursão não conseguia entender porque eles lutaram com armamentos mais leves. Sabe? Não aquele velho pedaço de metal que, se você cuidasse dele, ele cuidava de você. Não, foi avassalador. E me surpreendeu muito. Muito, muito mesmo.